É com muito prazer que eu estou recebendo aqui o professor Eupídio Santos Magalhães, professor de Direito Constitucional, doutor Linda Munhoz, Direito Penal e Direito Público, uma extensa... Eu estou até me sentindo, né, eu estou por cima, a bolachinha da metade do pacote com vocês dois aqui, viu? É um prazer recebê-los, porque eu sempre digo uma entrevista só fica boa quando os nossos entrevistados são aqueles que nos acrescentam. Por que os dois estão aqui? Eu coloquei na chamada que a gente ia abrir um debate hoje a respeito de tudo o que está acontecendo. Como diria o doutor Eliseu Gomes Torres, e essa frase não é minha, é uma pena, porque eu gostaria muitíssimo de eu ter criado, que lá em Brasília é uma cabeça separada do resto do corpo. Né? Que eu pedi que nos acompanha há mais tempo sabe disso. Doutor Eliseu sempre repete isso. Brasília é uma cabeça separada do corpo, onde acontece, sem se dar por conta que existe todo um Brasil inteiro, né, para que o Congresso Nacional trabalhe e melhore a nossa vida. Porque, afinal de contas, patrões somos nós que pagamos os salários através dos nossos impostos e exigimos também melhoria na nossa qualidade de vida, o que, nesse momento, parece que tudo paralisou. Entre esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, e assim nós vamos. Mas eu quero começar com os dois, professor Eupídio e professor Lino, como é que se analisa, dentro do direito penal, do direito constitucional, a PEC da blindagem. Eu tive olhando, quer dizer, não tem mais, eles vão poder fazer, e eles, eu estou dizendo os deputados atualmente, e eu torço para que no Senado pelo menos alguém barre essa aberração, o que quiserem, sem pena, sob pena de nunca serem penalizados, para ser redundante. Boa tarde, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso Conexão 99. Professor Lino, vamos começando pelo senhor, que está nos visitando, pelo menos a mim, me visitando pela primeira vez. Espero que volte outras vezes. Boa tarde, Alcena, professor Eupídio. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra vir aqui falar com os ouvintes da Rádio Vale. Eu já tive em outras oportunidades aqui, mas no programa da manhã. Da manhã, aquele programa que a gente acorda às 5 horas da manhã, que o Toné continua acordando às 4. Exatamente. Né? Então, é sempre bom vir e poder colaborar um pouco com o teu programa. Eu não chamaria de PEC da blindagem. Primeiro, eu vou fazer um parênteses. Eu falo sobre relações políticas assim como um leigo, porque eu não sou uma pessoa que eu domino o tema. Mas eu diria que essa não é a PEC da blindagem. É a PEC... da vergonha. Não, sim. Eu falei da blindagem, porque como ela está sendo chamada. É a PEC da vergonha, é a PEC da... do escárnio, do deboche, da falta de... É a PEC da desigualdade, é a PEC do retrocesso, é a PEC do absurdo, sabe? É a PEC do absurdo. Quando a Constituição ela iguala os semelhantes, a PEC vem para desigualar os semelhantes. Criar um cidadão de primeira e segunda categoria. Nós temos um cidadão, palavras europeus, estamos criando um cidadão de primeira linha e outro de segunda linha. Nós somos da segunda linha. Nós, se em uma infelicidade, eu sair no meu carro aqui e tiver a infelicidade de atropelar uma pessoa e essa pessoa vier a morrer, de pronto, eu vou para a delegacia de polícia, eu posso ser preso em flagrante, vai ter uma fiança arbitrada ou não, e eu vou responder um processo. O nobre deputado, na mesma condição que eu, saindo aqui do teu programa após uma entrevista, tem o mesmo infortúnio, atropela uma pessoa e morre para que ele possa ser processado. A maioria absoluta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, tem que aprovar. E tem 90 dias ainda para decidir se é processo ou não. Independente do crime que for cometido. Eu falei um homicídio de trânsito, pode ser um homicídio doloso, pode ser um estupro, pode ser um crime de corrupção, pode ser qualquer tipo de crime. Se eu estou como uma pessoa que tem uma correção moral de atos, se eu sou uma pessoa que sou ético, eu não temo, porque eu vou me portar com ética, eu vou me portar com correção moral de atos, aonde eu estiver enquanto cidadão ou exercendo um mandato eletivo. Se eu preciso me blindar nesta circunstância, eu começo a questionar esta questão. Eu estou tratando com cidadãos que têm uma correção moral de atos, eu estou tratando com cidadãos que sejam éticos, isso começa a me questionar. Eu sempre parto do princípio da bondade do ser humano, mas às vezes eu me permito a questionar. Bom, de qualquer maneira, como é que nós vemos isso, professor Eupídio, no direito constitucional? Porque, realmente, a gente chama assim, a PEC da blindagem, eu já ouvi de tudo, eu mesmo já publiquei, dizendo que eu me senti ultrajada, eu me senti envergonhada, eu me senti... Por quê?
tínhamos vamos voltar para a primeira instância, vamos levar tudo, vamos acabar com o tal chamado foro privilegiado, ou prerrogativa de cargo. Mas a gente, todo mundo conhece por foro privilegiado. Daqui a pouco, dá um estouro na Faria Lima, se descobre que tem mais gato nessa tuba do que se imaginaria, e a Câmara corre para aprovar essa PEC da vergonha. Gostei da palavra, vamos usar aqui, já que o professor Lino acaba usando essa expressão. Eu botaria PEC do escárnio, PEC da falta de ética, falta de tudo. E agora, depois de puxadinho daqui, puxadinho dali, conseguimos até o voto secreto de volta à Câmara dos Deputados. Será que o Senado nos salva disso, ou o próprio STF? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vale, que é sempre um sinal de prestígio. Boa tarde ao meu estimado e grande amigo, professor Lino Munhoz, né? Somos duplamente colegas. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer que ele é meu colega professor, meu colega advogado, inclusive meu advogado também, né? Porque advogado também precisa de advogado. A gente também precisa de vez em quando, né? Precisa, e advogado também precisa. O doutor Lino também faz às vezes de meu advogado. Mas é uma felicidade muito grande estar aqui, principalmente dividir a bancada com o doutor Lino, né? Onde ele faz uma grande pontuação no tema, destacando que é a PEC da vergonha. Eu acrescentaria, doutor Lino, né, professor Lino, meu caríssimo professor Lino, PEC eu acho que dá pouca vergonha. Ou da total sem vergonhice. Dá sem vergonhice, porque não é possível que se venha a retroceder de uma forma pontual e casuística. Por tantos anos, militando no direito, militando dentro da área do magistério, trabalhando como um curioso, professor Lino, na área da ciência política, da história política, porque a minha formação é eminentemente 100% jurídica, e eu sempre gosto de destacar que todos os pontos que eu debato, que eu abordo nesses nossos bate-papos, como eu digo sempre são pelo viés jurídico, né? Porque o direito é político? Sim. O direito depende do dissenso? Sim. O direito depende da caixa de ressonância da sociedade, que é o fato social que ocorre, e a caixa de ressonância, que é o Congresso Nacional, em suas duas casas, Casa do Povo, Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, na condição de representante do Estado, eles vão lá e propõem leis, e esta caixa de ressonância da sociedade, tanto é que eles são nossos representantes, diretamente eleitos para nos representarem, e para analisarem fatos sociais, melhorias, e até mesmo emendas à Constituição que venham a contribuir com o Estado. Muitas vezes, a Dalcira sabe, eu sempre disse, o problema do Brasil, ele cingiu no seguinte sentido: se adequou à Constituição para que ela venha se adequar ao governo ou à legislatura de plantão. É um erro. Nós temos constituições no Brasil que são estáveis, exemplo norte-americana, a maior democracia do mundo, indo ladeira abaixo, né? Muito embora Tá com um cheque muito grande em termos democráticos. E aí depois a gente pode abordar, e isso é cíclico, mas eu nunca esperei que acontecesse nos Estados Unidos. Nunca pensei, como nós estamos vendo agora, né? Então, a partir do momento que nós pontuamos uma adequação da legislatura e do parlamentar, que é um agente político, que tem uma parcela de soberania do Estado, tentando mudar a própria Constituição para se beneficiar, legislando em causa própria, ou pior, de grupos, porque nós estamos vendo uma PEC que se chamada pelos parlamentares de prerrogativas. Prerrogativas são garantias legais e, no caso do agente político, garantias constitucionais para bem defender o mandato. Só um parênteses. E eu acho muito engraçado a coerência, parênteses, a falta de coerência. Exatamente. Porque até poucos dias eu bradava na porta do Supremo
dizendo que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ele tinha que ser realizado num juízo de primeiro grau. E hoje, essas mesmas pessoas, esses mesmos políticos que buscavam a declinação da competência, estão votando a favor exatamente do quê? Para manter a prerrogativa de foro. Pois é, mas aí professor... E só para concluir, Dalcira, é muito triste se ver uma proposta legislativa casuística, circunstancial. É uma palavra que o Torolino gosta muito de utilizar e eu admiro. E o que nós estamos vendo? Uma PEC que muda a Constituição, porque a PEC já é a própria Constituição, como se fosse lá em 1988, porém, com retrocesso, nós temos que ver o seguinte, em que pese o argumento, mas essa era a redação original, sim, mas acontece que nós temos que fazer um recorte histórico. 1987, quando começou a Constituinte, através de uma emenda constitucional, se não me falo, número 4, por parte do presidente Sarney, né, que chama a Constituinte, quando a Constituinte é elaborada, nós não podemos esquecer que os canhões ainda estavam fumegando. Mas e tinha que ter a garantia parlamentar. Mas uma vez nós até comentamos sobre isso, professor Eupídio, que a de 88, ela foi para dar direito àquelas pessoas que foram perseguidas na ditadura, aquelas, né, que sofreram... E o próprio parlamento que sofria a intervenção, tivesse essa blindagem para poder exercer os seus mandatos. Não digo blindagem, é uma palavra que blindagem ela é negativa, né? Mas hoje protegia, podemos dizer. Protegia as prerrogativas. Por quê? Porque nós estávamos saindo num regime de exceção de 21 anos. Nós tínhamos toda uma transição democrática, e eu digo sempre, a Dalcira sabe, embora a abertura tenha se dado com a primeira eleição civil em 85 e a posse, ato contínuo em 85, a grande verdade que os marcos democráticos eles vêm 5 de outubro de 88, com a promulgação da Constituição, e com a primeira eleição direto ao presidente, que é o Collor e Lula, em 1979. E como leiga, que acompanhou jornalisticamente, e eu venho dizendo isso, porque as pessoas hoje nós vivemos tamanho desespero que tudo que se diz, tu é da esquerda ou tu é de direita, né? Então não tem mais meio termo e ninguém pode dizer assim, não, eu não sou de direita e não sou de esquerda, eu gosto de bons projetos, eu repito isso e vou contar. Só que isso é tamanho absurdo que nem o mais ferrenho direitista poderia dizer, alguém da direita, mas assim, não, essa PEC é aquilo que o Brasil precisa hoje, porque me parece que é uma vingança, professor Munhoz, com relação ao próprio Supremo, em relação a isso. Porque o que acontece? O Congresso não consegue se definir direito nas suas leis, né, nas suas prerrogativas, aí alguém disse, não, mas parei só um pouquinho, eu vou recorrer ao Supremo, que eu acho que é o que vai acontecer com essa PEC da falta de vergonha, não é? E uma das fundamentações que se houve para sustentar o voto secreto é para que aquele que votou desta ou daquela forma em relação àquele parlamentar que cometeu determinado delito não via ser perseguido politicamente e até mesmo pelo próprio Supremo. Exatamente. Mas só que tem um ponto pior nisso tudo. Eles estão estendendo, quando nós estudamos direito administrativo, e nós trabalhamos na parte de direito administrativo, tanto na vida prática quanto na academia, professor Lino, o que nós temos? A parcela de soberania por parte do Estado, o presidente da República com seus atos administrativos. O parlamentar do Congresso Nacional, das suas duas casas, com atos legislativos, produção normativa. E aí, quando o presidente da República ele age com atos administrativos, aplicando políticas públicas, quando o parlamento ele legisla, ele está desempenhando, obviamente, uma parcela de soberania do Estado. E quando o judiciário ele julga, é um ato judicial, é uma parcela de soberania do Estado, por parte do Estado. Ok, então isso nós temos, obrigado. Isso nós temos efetivamente a proteção. Agora, dentro da PEC, das prerrogativas que o Congresso Nacional fala, em especial a Câmara de Deputados Federais, a Câmara Federal, eles incluíram não só o voto secreto na segunda votação do intertício, porque é necessário 3/5 para aprovação da emenda constitucional, já estava incluído no projeto original presidente de partido.
aonde presidente de partido político E está. detém parcela de soberania do Estado. Sim, mas aí agora nós temos. Aonde hoje, existe nós isso? Me temos- digam. Mas nós temos hoje uma manchete que diz que o Rueda, que é o presidente do União Brasil, vira alvo da PF na Carbono Oculto. O que é a Operação Carbono Oculto? Aquela lá da Faria Lima. Aquela que foi aquele arrasa quarteirão quando se descobriu que o crime organizado estava dentro do maior centro financeiro do país, talvez um dos A maiores centros ideia, o indício é que ele seja proprietário de algumas aeronaves. de algumas aeronaves utilizadas de pelo táxi PCC. aéreos, que eram utilizadas pelo Mais pertinho, Mohamed. professor Mestre. Que eram utilizadas pelo Mohamed e o outro, que eu não vou me lembrar o nome É o agora. Careca, né? Não, Não, No Careca do INSS. para fazer os transportes. Então, aí. E eu pergunto agora, o que acontece? O presidente do Senado, Alcolumbre, mandou para a CCJ, né, que era para ir votar direto no plenário. Ele disse que o presidente da CCJ disse que vai mofar lá, porque ele não vai dar andamento São a as essa prerrogativas aberração. do parlamento. A essa aberração. Aí, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que já foi preso pelo mensalão. pelo mensalão, que já cumpriu cadeia, ele disse que se não for votada, E foi deputado federal. o partido vai obstruir as votações no Senado. Me espantou o fato que, depois de toda essa aberração, e quem quiser, eu até compartilhei lá um deputado que fez uma listinha de todas as perguntas e respostas, o que é a PEC. O professor Munhoz foi muito feliz, dizer assim, que se sair daqui, atropela. Aliás, vamos ser mais trágicos. Se eu sair daqui e matar alguém ali na esquina, né, puxar uma arma, sei lá, e eu vou para a cadeia. Agora, se eu sou de uma deputada, eu vou precisar primeiro da autorização e vai descer de cascata, porque isso vai atingir a vida do deputado federal, dizendo, agora isso aqui vale também para as assembleias. Detalhe, tem um dispositivo na Constituição Federal, acho que é o artigo 87, eu não vou me lembrar de cabeça. E há a possibilidade de estender para os parlamentares das assembleias estaduais. Sim, mas eles já colocaram lá, já Sim, tinha... mas as prerrogativas, elas já são por parte da Constituição Federal, que já Acho que é o artigo 87 que fala sobre isso. Exatamente. Tá, mas e aí, daqui a pouco, das assembleias, nós vamos partir para os vereadores também. E aí nós ficamos pensando, gente, tem vereador em Santa Catarina pensando em dar nome de rua a esse rapaz que acabou morrendo lá nos Estados Unidos. Nós temos Charlie hoje um deputado pago com o nosso dinheiro. Nossa solidariedade, porque a liberdade de expressão, seja ela da extrema-direita, direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, ela tem que ser respeitada. Mas não, Né? Foi não muito há. trágico o que aconteceu, concordo, não se justifica. Agora, eu fui, professor Eupídio, dar uma olhada nas frases e nas bandeiras que o ativista defendia. Eu fiquei impressionada. Por quê? Porque vai de racismo aos direitos de mulher, a retirar direitos das mulheres, se passando por pessoas de uma classe especial e as outras de segunda classe, e por aí nós vamos. Então, eu sou contra a violência, eu acho que essa história de sair dando tiro. E agora, a primeira coisa que se disser, não, deve ser um muçulmano, deve ser um pobre, deve ser um imigrante. Não era o rapaz que é acusado do assassinato, é branco, classe média alta, de pais armamentistas, e era uma bandeira que a própria vítima defendia, que algumas mortes por arma de fogo, não sei o que estou dizendo, era ele que dizia, poderiam ser necessárias para garantir a todos o direito de ter uma arma. Infelizmente... Bom, Dalciraí, a gente vai acabar caindo no que muitas vezes eu te falei do problema da virada de século e do contexto cíclico da história. Vamos lá. Dentro do Brasil, a esculhambação toda começa, e o Brasil começa a virar de pata para cima, como dizia o velho meu pai, lá na fronteira, certo? A partir de 2013, com as manifestações difusas que ninguém sabia o que estava pedindo mais. Foi em 2013. Se nós verificarmos na história, de 1913, de 100 anos daquele ano, até a entrada de 2014, existiu uma ebulição no mundo que
acabou sendo conflagrada a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Ela termina em 1918, com essa ebulição, e começa as bases de regimes extremamente autoritários no âmbito do nazifascismo e até mesmo do stalinismo extrema-esquerda. E isto se vai o quê? Do final de 1918 até os anos 20, quando nós temos a ascensão do nazifascismo e a Primeira Guerra Mundial em 1939. O que nós estamos vendo agora? Não é um problema do Brasil. É quase que um espectro de 100 anos atrás. Do mundo. Do mundo. Porque hoje o Brasil, até mesmo pelo contexto da ligação global, o Brasil ele vai refletir um comportamento do mundo. Mas, professor Eupídio e professor Munhoz, toda essa aberração dessa PEC da falta de vergonha, que a gente torce para que o Senado barre essa... Agora nós temos a PEC da falta de vergonha, acabou transformando botou em segundo plano uma pior que é a anistia. Né? Então, tudo que o Brasil sofreu e vem sofrendo, retaliações, o Supremo, que mantém a sua soberania, apesar de todos os ataques externos, inclusive de brasileiros que estão fora, demandando contra o próprio país. Mas a soberania é do Estado. Sim. O Supremo Tribunal Federal, é interessante dizer isso para as pessoas. É interessante que as pessoas tenham consciência disso. Vamos lá, em primeiro lugar, quando muito se fala em separação dos poderes, que seria uma teoria iluminista do Estado francês, lá a partir da Revolução Francesa, 1789, e que também, obviamente, já tínhamos lá a República Norte-Americana, que é de 1776, certo? Só que isto não quer dizer que o Estado é separado, não existe poder separado do Estado. O Estado é uno, ele é tripartido nas suas funções. Então, seja o Executivo, seja o Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional com as duas casas, seja o Poder Judiciário, eles exercem a parcela de soberania do Estado brasileiro de uma forma una. Não é soberania do Supremo, sim, soberania do Legislativo, soberania do Executivo. Não. Para dentro e para fora, o Estado está sendo soberano pelo ponto de vista o quê? Jurídico, político, constitucional. Sim, mas é aí que ela está querendo dizer a independência desses poderes. Independência, sim. Agora, o Trump diz pro Lula, você tem que parar o processo contra o meu amigo Bolsonaro. Isso, exatamente. Como é que o Lula vai chegar lá e vai dizer pro STF, para tudo, arquiva tudo? Aí nós temos também aquela outra questão, que eu fico até triste de ver brasileiros batendo palminha para esse tipo de coisa. Aí vai o Trump dizer lá para o STF, vocês têm que parar, arquivar os processos que estão aí. Bom, você está fazendo um recorte aqui. Eu vou pedir o intervalo, e depois não esqueça do recorte, professor Eupídio, a gente já volta. Ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Agora 29 minutos para as 7, nós continuamos aqui conversando, né? Com essas duas sumidades aqui do direito penal, do direito público, do direito constitucional, o professor Eupídio Santos Magalhães e também o professor Lino Munhoz, né, que é sempre um prazer, né, ter esse debate qualificado aqui no nosso Conexão 99. Professor Eupídio, eu lhe interrompi aquela hora, o senhor tinha um recorte para fazer, porque depois eu quero vou lembrar, porque eu acabei esquecendo. Tá, então, enquanto o senhor lembra, vamos passar para a questão da anistia. O Brasil sofreu, continua sofrendo retaliações aí do Estado americano, né, dos Estados Unidos, com relação... Agora, simplesmente vão dizer que não aconteceu nada no país. Né? Como é que fica isso, professor Munhoz? O senhor me dizia uma teoria que o senhor tem de leigo até ali, né? Vamos lá. Não, o que eu estava comentando assim, fora do ar é o seguinte, eu não domino questões políticas, certo? Eu entendo um pouco da questão de direito, eu sou da área jurídica. Que é o que a gente está falando aqui. E eu sou mais curioso. Eu sou da área jurídica. Então, assim, e as coisas que eu vou falar agora são coisas assim, ó, em cima de situações que estão postas, ponto.
Eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso sustentar isso de uma forma jurídica, mas eu estou falando de uma situação que está posta. Ponto. O presidente Jair Bolsonaro foi julgado no Supremo Tribunal, foi julgado pela primeira turma, foi condenado, ponto. Eu posso pensar de modo diferente em algumas questões? Sim, posso, certo? Mas isso é uma questão que está posta. Eu vejo, assim, ó, o paralelo que eu estava fazendo pode ser até muito doido. Quem está ouvindo vai dizer, mas esse cara é doido. Pode até ser, entendeu? Mas eu faço um paralelo. Eu dava aula há uns anos atrás e eu dizia para os meus alunos, o juiz Sérgio Moro, ele é perniciosa a relação dele e o Dallagnol. Eles estão contaminando o sistema de justiça. O que aconteceu posteriormente? Invertendo o Supremo não só disse que o Fachin tentou salvar ele porque ele era de Curitiba, dizendo que ele não era o competente, porque aí tu manteria o processo, tu manteria a prova e ratificava os atos decisórios. O Supremo foi mais longe. O Supremo disse que ele foi suspeito por conta dessa relação perniciosa dele com o Dallagnol, anulou todos os atos e a prescrição abocanhou todo aqueles delitos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o devido processo legal tivesse tomado o seu curso natural, normal, se chegava ao mesmo lugar onde o Sérgio Moro chegou, sem fazer nenhuma ilegalidade que levou à anulação de tudo. Ponto. Agora, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal talvez não fosse exatamente o competente para julgar efetivamente o presidente Jair Bolsonaro. Volto a dizer, nós estamos falando de uma situação posta. Sim. Porque o próprio Supremo, ele oscilou muito a sua jurisprudência em relação ao foro do privilegiado, a prerrogativa de função. E agora, em 2023, que ele firmou novo entendimento, e aí eu não acho que isso seja aperfeiçoamento da jurisprudência, eu acho que isso é uma insegurança jurídica e não um aperfeiçoamento da jurisprudência, que ele foi mudando essa questão do foro privilegiado. Eu posso achar que isso foi uma coisa casuística? Posso, não sei. Mas ele foi mudando. Talvez naquele recorte que o professor Eupídio fez lá atrás, das questões das legislaturas, entendeu? Então, por que o Supremo foi mudando o entendimento nesse aspecto? Era em função de uma legislatura ou outra? Não sei. Mas o fato é que ele mudou. Ele teve 3 entendimentos. Ele teve até uma súmula para falar sobre a prerrogativa de foro que ele cancelou posteriormente. Mas ele foi mudando, certo? E o que eu vejo hoje, nesse detalhe, não é o primeiro grau, não. Também não seria a primeira turma. Porque a própria Constituição, artigo 102, inciso 1, artigo 86, artigo 5º do Regimento Interno do STF diz que é o plenário quem julga. E certo? plenário é os 11. E detalhe, e quando começou esses julgamentos, quando começaram os julgamentos, o primeiro julgamento do 8 de janeiro foi o julgamento feito o plenário do Supremo e não pela turma. Mas tudo bem, volto a dizer, isso está posto, tu pode concordar, tu gostar ou não, está posto. Ponto. E o que eu vejo hoje esse processo de anistia? Eu não tenho mais o Supremo para anular as atrocidades e as ilegalidades, vamos dizer assim, lá do Sérgio Moro. Então, o que está se buscando via anistia, de uma certa forma, não anular. Seria uma anulação de via transversa. Eu vou perdoar, mas o que eu quero, na verdade, é anular a arbitrariedade ou as ilegalidades que foram eventualmente cometidas no julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Volto a dizer, se chegaria julgando em primeiro grau, se chegaria julgando no plenário do Supremo Tribunal Federal, no mesmo fim que chegou a primeira turma. No meu ponto de vista, a anistia visa isso. Detalhe, no meu ponto de vista, passaria muito mais áreas de transparência, o que mostrou com o voto do ministro Fux, um dos ministros mais duros do Supremo. O ministro Fux é um dos ministros, em matéria penal, ele é um dos ministros mais punitivistas do Supremo. E ele disse no início do voto dele, o direito evolui e as pessoas evoluem. Eu espero que ele tenha efetivamente evoluído em relação a garantias constitucionais. Ele cita Ferraioli no voto, coisa que ele nunca citou em acordo nenhum. Em nenhum. Certo? Para chegar aos pontos que ele chegou, os maiores garantistas do direito penal, ele citou no voto dele. E que isso não seja uma questão casuística. Eu espero que efetivamente ele mude, pelo menos até ele bater a porta do Palácio Guanabara, que eu acho que é essa a aspiração dele, certo? Mas enfim, então o que eu quero dizer, lá atrás, no Mensalão, no Petrolão, esse lá do Sérgio Moro, e aqui na Lava Jato, se chegavam ao mesmo fim, a responsabilização dos culpados.
não precisava as ilegalidades. Lá, o Supremo anulou as ilegalidades. Aqui eu não tenho o Supremo para nulificar essas ilegalidades. Está se buscando uma via transversa, que é a anistia. E se chegaria à mesma responsabilização destes culpados se o ministro Alexandre não fosse o relator. Porque ele é vítima. O ministro Alexandre é vítima. Então, como vítima, ele não pode ser juiz. Ele, no máximo, pode ser testemunha. Pois é, porque se não tivesse aquela sessão extraordinária lá no Supremo, o Alexandre de Moraes poderia estar hoje com um tiro na cabeça. Então, o que eu disse? O ministro Alexandre, ele é vítima. E como vítima, ele não podia. Então, para mim, isso retira a imparcialidade dele. Ele não poderia ser o relator. Isso, na pior das hipóteses, ser julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, que ia ter maioria para condenar. Que também ele certo? sendo suspeito de sabe? Então, assim, mostra, pro outro lado, com o voto do ministro Fux, que eu não tenho uma ditadura, eu tenho alguém que diverge. Então mostra que há um processo ainda de julgamento democrático, porque se permite um dos ministros, certo, votar de maneira diversa. Volto a dizer, era um dos ministros que mais duro da corte. E deu um voto do ministro assim, extremamente garantista, coisa que isso não fazia parte do contexto da vida dele. Olha só, nós temos que lembrar o seguinte, eu concordo contigo, e aí tu tá, digamos assim, por uma via oblíqua, eu não consegui captar se tu é a favor ou não da anistia. Não, eu sou contra a anistia. Sou contra a anistia. Eu sou contra, certo. Tu tá entendendo? Só que assim, o que eu tô Mas dizendo... Ele tá analisando eu fiz um paralelo. Do que ocorreu eu fiz um paralelo, entendeu? E o caso do presidente Bolsonaro. Exatamente. Assim, o Bolsonaro hoje, o presidente Bolsonaro, volta a dizer, nós estamos tratando de uma situação que está posta, tu goste ou não, tu acha que está certo ou está errado, ela está posta, ponto. Exatamente. Entendeu? No caso do julgamento do presidente Bolsonaro, vai ter uns embargos de declaração que não vai mudar nada. Os embargos infringentes não vai dar certo, porque o Supremo já disse que tem que ter divergência de no mínimo 2 ministros para acolher os divergentes. Não vai diga que há divergência. Entendeu? Então assim, pode ser 2, pode ser 1. Então assim, não vai mudar nada. É que nem eu disse uma vez para um amigo meu, o Lula se elegeu, não vai acontecer nada. O Lula vai assumir, o Lula vai iniciar o mandato dele e as coisas vão continuar. Fizeram uma reprodução do que aconteceu no Capitólio e as coisas continuaram. O Bolsonaro foi julgado, ele foi condenado. Eu não acredito que essa anistia vai passar, ele vai cumprir pena, o país vai continuar. Tivemos esse tarifaço do Trump, o país teve um superávit na balança comercial, mesmo nessas circunstâncias, e a vida vai seguir. Nós vamos seguir, nós vamos sobreviver, na verdade. E nós vamos sobreviver. O que eu quis fazer, o paralelo, tipo assim, eu, certo? Pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, estou dando um exemplo, certo? O que estão dizendo? Olha, a anistia, eu vou travestir a anistia de recurso no Supremo Tribunal Federal. Porque lá na Lava Jato, para anular os atos do Moro, eu tinha o Supremo Tribunal Federal. Hoje eu não tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou buscar, através da anistia, entendeu? Não anular, porque eu não vou anular aqueles atos, mas eu vou anistiar as pessoas. É isso que eu estou dizendo. E que não vai passar pelo eu acredito que não passe. Entendeu? Eu acredito que não passe. Só o próprio... Eu não posso dizer assim, eu não posso dizer... Não só o próprio parlamento, que pode não passar em termos do Senado, mas também o próprio judiciário chamado de controle. Mas aí é isso que eu quero perguntar. Chamaram o Paulinho da Força, porque Paulinho ele vai fazer uma meia boca na história desse projeto da anistia. Vão tirar o Bolsonaro, aí o deputado lá do PL que fez o projeto, quer que o Bolsonaro fique preso domiciliarmente por 2 anos só, aí não sei o quê. Agora, e que o Paulinho está dizendo que vai negociar, vai conversar com todo mundo para chegar a um consenso, mas quer votar tudo a semana que vem. Bom, como é que ele vai... Eu acho que nós temos que analisar o seguinte, só completando o que o professor Lino falou, eu tenho divergência em cima do julgamento, tá? É uma situação posta, poderá ir para o plenário, dependendo do entendimento, até porque o regimento interno do Supremo, isso é interpretação jurisprudencial, que deve ter 2 votos de divergência, em que pese lá diga que, havendo divergência, não coloca número, não coloca no indúbio pró-réu, não pró-societatis. Não vai acolher. Nós estamos partindo de um princípio da situação que está posta e acabou. Eu sei, concordo contigo. Pode ocorrer que seja em provito o recurso, e aí vai caber agravo e vai conseguir levar para o plenário. Porque o agravo interno consegue levar para o plenário.
Não sei se tem o procedimento em matéria de mérito, em análise de mérito. Bom, mas vamos lá. Concordo com o Lino. Em primeiro lugar, se nós pegarmos o recorte da prisão do ex-presidente Bolsonaro, até a prisão já é legal. Até a prisão, eu entendo que a prisão foi ilegal. Porque não tinha motivos, certo, para o encarceramento. Eu entendo assim. Segundo, eu entendo que também deveria ser feito pelo plenário. Pelo plenário, o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Certo? Mas eu não enxergo, diferentemente do professor Lino, eu não enxergo a anistia como uma forma de recurso. Porque o projeto... Não. Em absoluto, eu não disse isso. O que eu disse? Eu disse o quê? Hoje, entendeu? Hoje, os réus dessa ação penal 2628, se eu não estou enganado, 2668, que é essa ação do golpe, vamos dizer assim, todos os recursos que baterem na porta do Supremo, eles vão encontrar a porta fechada. Exatamente. Ponto. Lá na Lava Jato, os recursos que bateram na porta do Supremo Tribunal Federal, eles não só encontraram a porta aberta, como foram recebidos com honras. Tanto é que se anulou. Ponto. É isso que eu estou dizendo. Hoje, o que eu estou dizendo? Se não tivesse cometido as ilegalidades da Lava Jato, de forma correta, obediente ao devido processo legal e ampla defesa e contraditório, se chegava no mesmo lugar que se chegou com as ilegalidades. Ponto. Aqui no processo que envolve o golpe, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, eu entendo que o ministro Alexandre não poderia ser o relator. Para mim, tem algumas questões legais, tu tá entendendo? Exatamente. E que mesmo que não tivesse, num processo assim, ó, que não tivesse essas dúvidas quanto legalidade, se chegava no mesmo lugar que chegou. Ponto. Só que agora, o que a anistia está servindo? A anistia vai ser um meio travestido de recurso. Transverso. Tu tá me entendendo? Então, assim, não que vai ser usada como um recurso, não. Porque, olha, eu não tenho mais recurso, então eu vou anistiar. Porque a anistia, ela não é um recurso. Exatamente. Mas Ela não é um recurso. Mas como não tem mais a quem recorrer... Exato, eu tô fazendo um paralelo. Como eu não tenho mais porta pra bater, e se eu bater nessa porta vai estar fechada, eu tenho que dar um jeito, eu quero passar. Como é que eu faço? Eu vou fazer anistia. Agora uma pergunta. É isso que eu quis dizer. Agora uma pergunta para os dois. Só fazer um parênteses, a Adri está ali mandando um abraço, professor Euclides. Obrigado, tá lá. O Toffoli dá 10 dias para a Câmara enviar informações sobre a PEC da blindagem, que nós estamos chamando aqui a PEC da pouca vergonha, né? A PEC sem vergonha. Ou sem né? vergonha. Ou sem vergonha. É uma ação do deputado Kim Kataguiri, que é do União de São Paulo, que apresentou pedido para suspender a tramitação da proposta. Então, de novo, o Supremo, que é aquilo que eu sempre digo, quando o Congresso faz os seus puxadinhos, não se entende, atropela a Constituição, alguém vai lá no Supremo e diz, agora vocês decidem. Pergunta para os dois, né? Porque para mim eu entrava no programa do Pispirica aqui às 19 horas, mas não posso fazer isso. Pergunta para os dois. O Supremo, caso essa PEC aqui, da sem vergonhice, ela poderá ser derrubada lá no Supremo, baseado na Constituição, se a anistia for ampla e restrita, como todo mundo quer, vamos fazer aquele puxadinho. A moça do batom foi condenada. Mas eu não vejo só a questão de pintar lá a estátua da estátua da justiça com batom. Ela estava lá no acampamento, eu vi. Gente, eu estava em Rio Verde, eu estava em Goiás no segundo turno. E para chegar, para entrar e sair da TV, eu tinha que passar na BR, num acampamento de bolsonaristas que estavam lá. Então, eu sei o que aconteceu lá. Mas, de qualquer maneira, o Supremo poderá dizer, deu. Desde que provocado, sim. Ele está sendo provocado aqui na PEC. Ela é provocada. Então, vai ser provocada por aqueles que têm a legitimidade de ação no âmbito de uma ação direta em constitucionalidade e, obviamente, pelo próprio parlamentar de forma individual ou até mesmo de seu partido, certo? Para que venha exercer um controle da legalidade conforme a Constituição. Em primeiro lugar, tanto a PEC da blindagem, porque ela guarda princípios contraditórios, como disse o professor Lino, já na abertura, quando se fala do voto secreto, porque o princípio da Constituição é a publicidade.
Precisa da administração Voto pública. secreto. Gente, eu Não, é um não extremo posso retrocesso. dizer um palavrão aqui, vou dizer um pi. É tamanha Ah. pi. Sabe? Que Não, inacreditável. Concordo. É porque existe cada ação uma reação. E a parte da anistia, que por parte da Câmara quer efetivamente implementar uma abolition crimes, ou seja, uma abolição de todos os crimes que ocorreram, certo? E que no Senado existe outra proposta, e a proposta do Senado ela vem no sentido de quê? De revisão das penas, que demandaria também uma provocação desses condenados para uma revisão criminal, que isso o professor Lino domina mais do que eu. Certo? Então tudo vai ocorrer o quê? Que vai depender de quem vai questionar o judiciário. A partir do questionamento, é bom que se fique claro o princípio da impessoalidade. Não que eu esteja defendendo este ou aquele ministro, mas o que acontece? Está muito polarizado, está muito o quê? Direcionado para a pessoa e não para a instituição. E outra coisa, outra questão, quer dizer, a partir do momento que for questionada a sua constitucionalidade de interpretação conforme a Constituição, o Supremo, como última palavra, dentro do sistema de freios e contrapesos da tripartição dos poderes, vai ter que ser manifestado. Professor Munhoz. Eu acho que tudo que bater na porta do Supremo, que diga respeito à questão dos atos golpistas, vai encontrar uma porta fechada. Em sede de revisão criminal, em sede de qualquer instituto jurídico que tu utilize, vai bater lá e vai encontrar a porta fechada. Não vejo, assim, ó, não vejo. O Supremo criou, assim, ó, e pode que seja sempre por maioria de votos, mas a porta vai estar sempre fechada. Ela já criou isso. Essa porta vai estar fechada. Eu posso ter o Fux, que talvez mantivesse uma coerência, eu posso ter o Nunes Marques e eu posso ter o André Mendonça. Bueno, tem mais 4 e acabou. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. Bom, de qualquer maneira, nós temos ali, ó, o relator do Eu PEC sou da mais anistia, otimista. do projeto de lei, Esquece. está atuando também para blindar o STF de pedidos de impeachment. Aí cabe ao Alcolumbre decidir se vai botar na roda o impeachment do Moraes. Vamos fazer outro parênteses aqui, ó. Sabe? Não vai rolar impeachment Também não vai. de ministro supremo. Não vai. Assim, ó, se criam esses debates, tu tá Narrativas entendendo? políticas. Essas narrativas, e aí se pega certas coisas como um cavalo de batalha. Não vai. Mas, professores... Sabe, não vai, assim, ó, não vai passar o impeachment do Moraes, não vai passar o impeachment do Gilmar Almeida, não vai passar de ninguém. Não vai, isso não vai. Sabe? Constrói essas narrativas para quê? Para fomentar um discurso, para a gente ter o que conversar, para ter essas rodas, para ter os debates, mas não vai passar. Não vai. Na verdade, eu acho que não passa porque lá em 2018 eu me lembro que não, mas o Bolsonaro não assume, a direita não vai assumir, né? A esquerda não vai permitir. Permitiu. Né? Tanto Mas eu é que nunca o ouvi Bolsonaro eu fez. nunca vi esse debate. Não, até teve sim, teve muita gente que não. não vai, e coisa e tal, tudo mais. Mas era tudo muito cochicho, muito cochichado. Aí agora estão dizendo, não, mas a PEC da anistia vai pacificar o país. Não vai. Não, o que pacifica o país é uma punição daqueles que atentaram contra o Estado. E muito se fala assim, eu concordo, é uma expressão que se utiliza dentro da Constituição, e é uma classificação do Brasil, como tantos outros Estados nacionais, Estado democrático de direito. Sim, o Estado de direito, a democracia, né, enquanto qualificadora, ela qualifica, ela, digamos, ela dá uma qualidade melhor ao Estado de direito no sentido de inclusão de todos, de toda a sociedade. Mas vamos lá, nós não podemos esquecer que o que houve efetivamente foi 2 crimes, a abolição do Estado e a tentativa de golpe. Parênteses, volto a falar. Volto a falar assim, ambos ó. Crimes, Só um parênteses. e ambos crimes são formais, o senhor sabe melhor do que eu. Vamos fazer um parênteses assim, ó. Nós sempre estamos tratando de questões postas. Exatamente. Ponto. Não Crime de dano ao patrimônio público, crime de bem tombado, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe, eu tenho muita
como é que se diz? Me cutuca, assim, me instiga muito, entendeu? O alcance do princípio da consulção. O que, de certa forma, se fosse acolhido, isso reduziria as penas barbaramente. Exatamente. O princípio da consulção, para quem não entende, ou o Nada princípio mais da liberta. absorção, Já ia perguntar. o que é? Eu tenho um crime meio e um crime fim. Eu vou tirar esses crimes mais difíceis de entender e vou trazer para um exemplo mais prático. Eu vou falsificar um documento, ou eu vou falsificar uma assinatura e vou emitir uma folha de cheque no teu nome. O crime, falsificação do documento, eu falsifiquei, A certo? Zambelli falsificou um E documento. vou fazer o quê? E vou usar aquele cheque para comprar no comércio. O crime vai ter estelionato. O crime meio foi a falsificação. O crime fim, o estelionato, a compra com cheque. Ficou absorvido. Tu tá me entendendo? Então, a falsificação ela é absolvida pelo estelionato. O crime que tem a pena maior absolve o crime que tem a pena menor. Seria o golpe de Estado. Ou então, um crime ali. Então, assim, ó, isso me instiga um debate maior sobre isso. Isso tá posto, tá decidido, acabou. Mas isso instiga um debate, certo? Eu não tô dizendo que não houve o delito. Não. Tem prova, houve, ocorreu. Prova material. Ponto. Entendeu? Sabe? Mas assim, ó, tangencia, sim, a aplicação do princípio da absorção. Isso tangencia. Parênteses. Me instiga muito também a questão da tipicidade enquanto delito de organização criminosa. Me instiga muito isso, certo? Então, assim, ó, mas volto a dizer, nós estamos tratando de uma situação que está posta, está decidida e acabou. Foram responsabilizados por organização criminosa, caminhando abolição do pro Estado, julgado. do Estado de Direito, crime golpe de Estado, o e até dano ao mais patrimônio violento, público e o dano ao patrimônio tombado. Tá lá, e organização criminosa. Tá lá, tá posto, acabou. E isso vai transitar em julgado e vai ter que cumprir pena. Sabe assim, não, acabou, não tem o que fazer. Entendeu? Esse é o caminho natural. E amanhã, as coisas vão seguir andando. E as coisas vão seguir andando. Sabe assim, ó, eu tava dizendo isso aqui fora do ar. Nós tivemos todo esse tarifaço do Trump, tivemos isso e aquilo. Tivemos. O país teve um superávit. De exportação, inclusive, a carne. Na balança comercial. Carne, sabe, assim, a vida tá andando. E essas questões, sabe assim, ó. Vamos trazer uma expressão tirada do WhatsApp. O bananinha, entendeu? O babaca, sabe? O cara tá fazendo um desserviço. E detalhe, esse desserviço dele tá sendo. Tá vivo quando eu vejo que nas pesquisas o Lula ganha de todos. Quer dizer, Tu tá me entendendo? Todas as probabilidades, com o Tarcísio, com a Michele, com ele, com todos, o Lula ganha. Então, assim, isso tá mostrando. Isso tá mostrando. De um ano antes, o quanto. Mas não interessa. Não, mas, vai andar bem. Assim, ó, isso é um ano antes, entendeu? Mas é uma coisa que tá dando um efeito contrário. Sabe? E isso vai se desgastar e vai ir perdendo o crédito. Porque o país vai seguir. O país é maior que isso. Entendeu? Agora, ele vai andar pra frente. Agora, professor Eupídio, tem dois recortes que eu quero fazer, que a gente está no finalzinho, e daqui a pouco o Valnei disse que tem um bloco comercial que a gente precisa cumprir. Eu fiquei aterrada quando eu vi aquele povo dentro do plenário da Câmara rezando um Pai Nosso, abraçado, para celebrar a PEC da falta de vergonha. Eu não sei que Deus eles falam, eu não sei que Bíblia eles usam, mas não pode ser a minha. Não pode ser a minha. Tanto é que eu, há poucos dias, até comentava aqui que não se fala em Jesus Cristo. Se Jesus fosse, seria chamado de comunista, seria até preso, né, e condenado de novo. Mas se fala em Deus, que é o patriarca, que é o punitivo, que é quem pune. Né? Quer dizer, não se fala em Cristo. Mas, de qualquer maneira, o país vai continuar. O que eu gostaria, com sinceridade, enquanto CPF, era que se acabasse esse ódio. Esse ódio. O Brasil precisa caminhar para o centro. Essa coisa de que, a pacificação sabe, as pessoas. Com um contexto mas não coletivo. tem. Mas, professores, a gente perdeu a humanidade. Isso é geral. A gente perdeu a humanidade. E a falta de respeito, então, já nem se fala. E só uma questão. 30 segundos. 30 segundos. Quando questionado a cumprimento de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que isso vai ocorrer, como disse o professor Lino, tem que ser domiciliar, ele é um chefe de Estado. Tem que ser domiciliar. Tá, mas o Lula foi pra cadeia, foi pra cumprir o pena lá na... Mas não tinha as condições
que o presidente Nós temos uma questão Bolsonaro, humanitária nisso. Nós temos, ele tem problemas de saúde e outras questões mais. E o ex-presidente Lula também. Ele não pediu a prisão domiciliar. E ele preferiu cumprir dentro da carceragem. Bom, de qualquer maneira, né, muita gente lembra da época da Covid, né, tudo o que aconteceu e tudo que foi dito por parte do governo da época. Professor Elpidio, sempre um prazer, volte outras vezes. Professor Lino Munhoz, que prazer recebê-lo, volte outras vezes, gostei. Vamos fazer essa parceria mais vezes aqui no Conexão 99. Para você que está em casa, obrigada pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra amanhã, a partir das 6 da tarde. Um abração. É bom estar com você.